Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: Eis lá o sonhador. A Bíblia nos diz em Gênesis 37:19: E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador Mor. Eu repito: Eis lá vem o sonhador. Essas palavras foram ditas a respeito de um homem cujo nome era José e foram pronunciadas pelos seus irmãos. Elas poderiam ser dirigidas a muitas pessoas. É possível que você as tenha ouvido com desprezo em relação a alguém que está sempre construindo castelos no ar, sem nunca realizar nada. Essa pessoa passa a ser chamada de sonhadora. Essas mesmas palavras, contudo, podem se referir respeitosamente a um indivíduo que tem um sonho e o faz tornar-se realidade. Na primeira situação, havia desprezo. Lá vem o sonhador. Na segunda, as mesmas palavras são ditas com entusiasmo. Lá vem o sonhador. Vamos olhar para a história de José e o seu sonho. Uma noite, ele sonhou com molhos de trigo, representando seus irmãos, e viu todos se inclinando diante de um molho em particular, que o representava. Mais tarde, quando compartilhou aquele sonho com seus irmãos, eles ficaram céticos, aborrecidos e tiveram inveja de José. Ele era o filho mais novo, o queridinho do pai deles, que se chamava Jacó. Um dia, Jacó enviou José para ver como estavam seus irmãos e os rebanhos. Quando os irmãos mais velhos viram-no se aproximar, olharam uns para os outros e disseram: Eis, vem aí o sonhador. Eles ainda estavam aborrecidos por causa do sonho de José. Então, quando ele chegou no campo, atiraram-no numa cova vazia e o venderam para uma caravana que passava com destino ao Egito. Disseram: Vamos nos livrar desse sujeito e desse sonho que ele teve, no qual nos inclinávamos diante dele. Entretanto, o sonho que José teve foi de Deus. Foi um sonho de Deus e não alguma coisa que José tivesse inventado. O Senhor deu o sonho ou a visão a José, como ele tem feito com outros em várias épocas. Está escrito em Atos 2, versículos 17 a 18. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. Deus falou a cada um de nós em alguma ocasião da nossa vida. Ele nos deu sonhos, ele nos deu visões, ele nos deu tarefas a serem realizadas para ele. Ou estamos envolvidos com o sonho de Deus para nós, ou o deixamos dormente, ou ainda podemos estar em algum lugar no meio, mornos, trabalhando nele de vez em quando. Mas nesse dia de hoje eu quero te inspirar a tomar posse do seu sonho. Tire-o da prateleira, remova a poeira e siga em frente com ele. Muitos se sentem presos numa armadilha de fracasso, desgosto ou doença. Você deve começar a sonhar em linha com a palavra de Deus. Deve se ver como um sucesso, ver-se curado e também mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deve ser maior do que as circunstâncias à sua volta, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4, versículo 4. Ouse sonhar grandes sonhos para Deus. Proponha em seu coração que o sonho dado pelo Senhor a você não ficará adormecido, mas que fará alguma coisa a respeito dele. Você o realizará, fará dele um sucesso para Deus. Algumas pessoas dizem: eu sei que Deus falou comigo, mas simplesmente não vejo como é possível realizar o meu sonho. Deixe-me novamente lhe mostrar José. Estou certa de que quando caiu na armadilha dentro da cova, enquanto esperava que seus irmãos o vendessem como escravo, disse para si mesmo: meu Senhor Deus, o que está acontecendo? Esse não é o jeito do meu sonho se realizar. Não está do jeito que eu sonhei. Estou certa de que mais tarde, quando José se viu trabalhando como servo no Egito, teve muitas oportunidades para dizer:
Espere um pouco, Deus. O Senhor está cometendo um erro. Eu estou aqui como servo, mas eu tinha que ser um líder. Eu tinha que me tornar aquele diante do qual todos se inclinam. Eu sei que quando José foi lançado na prisão, sobre falsas acusações, o sonho dele se despedaçou. Mas ele continuou crendo em Deus. Ele não entendia como podia ser, mas permaneceu fiel ao Senhor, Deus Jeová, embora fosse um prisioneiro em terra estrangeira. O sonho de Deus se tornou muito obscuro naquele cárcere egípcio. Os historiadores bíblicos acreditam que se passou mais de uma década até se tornar realidade. Mas cerca de 13 anos depois de entrar no Egito como escravo, José foi nomeado primeiro-ministro, controlando os celeiros do Egito, nos quais havia os mantimentos que Deus o avisara para guardar. Então seus irmãos se curvaram perante ele, pois não sabiam quem ele era. Estavam famintos porque havia fome na terra deles. Aconteceu exatamente como Deus revelara a José, mas não foi fácil. Em qualquer momento daquele período, José podia ter desistido e o sonho teria acabado junto com ele. Deus teria que procurar outro para executar o que desejava. O Senhor tem dado a muitas pessoas sonhos e visões a serem realizados para ele. O triste é que muitos têm desistido ao chegar na parte difícil e os seus sonhos despedaçados ficam guardados na prateleira, juntando pó. Será que Deus teve que sair e procurar alguém para fazer o seu trabalho? Talvez ele tenha tido que usar pessoas que não possuíam todas as suas qualificações, porque quando ele lhe pediu, você se recusou. Elas tiveram um coração voluntário e se apressaram a seguir em frente com aquele sonho, até que ele se tornou realidade, de modo que almas foram arrancadas das profundezas flamejantes do inferno. Mas eu digo para você, ouse crer no seu sonho. Eu conheço o sonho que Deus pode lhe dar. Sei que o inimigo pode fazer com que esse sonho se torne tão embaçado que se apague da nossa visão espiritual. Você vai ter que retomar o seu sonho, limpá-lo da poeira e começar a fazer o que Deus lhe ordenou. Terá que continuar a trabalhar mais ainda, porque o tempo é curto. Mas se você crer em Deus e fizer o que lhe pediu, seu sonho será realizado. Ouse crer no seu sonho, eu repito. Quando parecer que o diabo despedaçou aquele sonho que veio do próprio Deus para você, abaixe-se. Pegue aqueles pedaços, junte-os e continue rumo ao sucesso. Um sonho se torna realidade porque alguém quer que seja assim. Torna-se real porque alguém ousa sonhar, ousa crer naquele sonho e começa a torná-lo realidade. Não temos luz elétrica hoje apenas porque um homem estava andando e tropeçou nela. Não. Temos eletricidade porque um dia um homem disse: a eletricidade é real. É uma matéria real. Creio que posso dominá-la para uso da humanidade. Ele começou a fazer o trabalho e inventou o bulho de luz elétrica. No processo, o seu sonho foi destruído centenas de vezes. Toda vez que Thomas Edison pensava em desistir, lá das profundezas do seu ser, alguma coisa lhe dizia: existe uma substância, existe um material que pode conduzir a eletricidade e dar iluminação. E isso beneficiará a humanidade. Edison não desistiu do seu sonho, não importando quantas vezes quase se despedaçou, porque ele continuou a sonhar. Você e eu hoje desfrutamos da lâmpada de luz elétrica. Thomas Edison teve um sonho. Não se consegue alguma coisa em troca de nada. Você tem que ter fé antes de conseguir qualquer coisa. Precisa gastar algo para receber. Gastar a sua fé. E a sua fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. O nosso problema é que sonhamos por um minuto e queremos que o sonho seja manifesto no minuto seguinte. Não acontece dessa forma, quer no mundo espiritual, quer no natural.
Quando um homem sonha com um grande shopping, um complexo de apartamentos, etc., ele não se senta no escritório com seu arquiteto um dia e espera ver o complexo terminado no dia seguinte. Algumas vezes, o projeto é construído em fases. Podem se passar anos antes de ser completado. Precisamos continuar a enxergar o sonho ou a visão que o Senhor nos deu para ver com os olhos da fé. Devemos ver o sonho como se estivesse concluído, mesmo que o diabo nos esteja molestando. Se você se sentir deprimido, fracassado ao extremo, não deve olhar para as circunstâncias presentes. Devemos começar a crer no Senhor e no sonho que Ele nos deu. E quando as circunstâncias disserem, não existe jeito disso acontecer, você deve ousar sonhar um grande sonho. Deve entender que Deus te colocou no lugar onde está nesse particular momento da vida. E Ele te colocou aí para o sucesso e não para o fracasso. Você tem que crer no que Deus lhe diz. Não desista. Veja Deus por intermédio do seu Espírito, guiando você e eu. Ele está nos mostrando o caminho para o sucesso do nosso sonho. Deixe Deus se manifestar nas fases por Ele determinadas. Um dia, você verá o seu sonho se tornar realidade. Não se sinta desencorajado, porque não está acontecendo rapidamente. Mas apropie-se do sonho que o Senhor lhe deu e nunca o abandone. Quando Deus lhe dá um sonho para realizar, você pode até ir ao território do inimigo, se ele estiver prendendo, e dizer: em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui é onde meu sonho tem que estar. Satanás, saia daqui agora mesmo. Então você deve se plantar lá e dizer: em nome de Jesus, posso todas as coisas por meio dele. Eu vou construir o que Deus me mandou construir neste lugar. E nem o inimigo e nem outra pessoa o tirará de mim. Creia em Deus, creia em você mesmo. Nunca houve uma pessoa bem-sucedida na vida que não acreditasse no que ela podia fazer. Um fazendeiro, antes de cultivar algo, precisa crer que pode desenvolver as plantações. De outra forma, ele nunca sairá para lavrar o solo e plantar as sementes. E você certamente não irá colher nada, a menos que plante. Ouse crer no que Deus disse na sua palavra. Ouse crer em si mesmo. Você tem que ousar acreditar que o seu sonho é de Deus. Você tem que ousar crer em si mesmo, no que pode realizar por meio de Jesus Cristo, que vive em você. Você até pode argumentar: mas eu não sou egoísta, não quero ficar convencido. Essa é uma mentira que o diabo tramou para fazer com que as pessoas não tenham sucesso. Há sempre alguém falando em ser humilde. Há algumas pessoas que são tão humildes que são orgulhosas na sua humildade. Pessoas religiosas lhe dirão: não seja arrogante. Você não pode ter pessoas te admirando. Você sempre tem que exaltar a Jesus. Sabemos disso. Todos nós sabemos disso. Mas o diabo tenta roubar as pessoas por meio da falsa modéstia. Quando alguém diz ao modesto: foi um grande sermão, ou você fez um trabalho maravilhoso construindo essa igreja, ele responde: oh, isso não é nada, eu não sou nada, só o Senhor é importante. Deus não pode fazer qualquer coisa na terra sem que um homem ou uma mulher realize para ele. Sim, sabemos que Deus está por trás de tudo, mas ele tem apenas ordenado o que operará por meio dos seres humanos. É o plano de ação de Deus. Por isso, precisamos começar a crer em nós mesmos. Precisamos declarar Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Note que a palavra diz: posso, eu posso. Em Atos 3, encontramos Pedro e João passando pela porta do templo chamada Formosa. Pedro não estava sofrendo de falsa modéstia quando olhou para o mendigo paralítico e disse: não tenho prata nem ouro, mas olhe para nós, temos alguma coisa.
Quando Pedro disse aquilo, ele sabia que tinha o poder de Deus dentro dele. O mendigo não viu a fé que Pedro possuía. Ele começou a ver a mão de Jesus Cristo o alcançando, porque o poder de Deus dentro de Pedro chegou até ele. Você precisa ousar acreditar em si mesmo do jeito que Pedro fez. E isto é diferente de ser presunçoso. Não creio que exista alguma coisa que eu não possa fazer. Sabe por quê? Porque Deus me salvou pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, e me dá força. Portanto, eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo, que me fortalece. Todas as coisas. Somos filhos e filhas de Deus e temos o direito e o privilégio, por procuração, de andar pela terra usando o nome do Senhor Jesus Cristo como o poder legal representativo dele. E eu quero encorajar você no sentido de que o seu sonho ainda é real. Comece a remover a poeira e as teias de aranha. Deixe de comparar o seu sonho com o de outros. Compare o sonho com o que Deus lhe falou. Ouse crer no sonho que o Senhor lhe deu. Atreva-se a acreditar nele mesmo que pareça destruído. Não o jogue fora, mesmo que ele obscureça. Não o abandone. Creia em você mesmo. Creia no que Deus lhe disse para fazer. Tome o impossível e o transforme em possível para Deus, neste dia. A hora para a vitória na sua vida é agora. Sonhe o sonho e faça-o se tornar realidade, porque Deus, na sua palavra, assim falou. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a vitória e toda a majestade. Nesse dia de hoje te agradecemos, Pai, porque sabemos, Pai, que tudo vem do Senhor. A vitória vem do Senhor. E nós temos muitos sonhos que o Senhor nos deu. Mas às vezes, Pai, desistimos, às vezes achamos que nada é possível. Mas vemos aqui a história de José, que ousou acreditar no sonho que o Senhor lhe deu. E nesse dia de hoje, que nós também possamos ousar crer no sonho que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos, Pai, e aguardamos em Ti, esperando esse sonho se tornar realidade, em nome de Jesus. Senhor, visita aqueles que são doentes no hospital, na UTI, no leito de enfermidade. E neste momento, entra com a providência, com a cura, com a salvação nessa vida. Visita os que estão passando por necessidades, envia-lhes a provisão. E também visite esse lar, coloque a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento. E principalmente o amor do Senhor. É o que eu lhe peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Nesse dia de hoje também eu te convido a se inscrever no nosso canal do YouTube, Igreja Poder de Cristo, cujo logo é uma semente. Porque a semente representa a palavra de Deus e que através dessa palavra você possa plantar e depois colher os bons frutos que com certeza virão sobre a sua vida. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.